Olá, leitores e leitoras do livro O Capital para Educadores. Sejam todos bem-vindos os interessados em aprender um pouquinho sobre a teoria científica do valor. Na verdade, os pequenos vídeos que temos gravados aqui não pretendem servir como resumo, nem se propõem a dar conta de tudo o que existe em cada capítulo. São apenas observações ou comentários que servem para reforçar o que foi lido e estimular a leitura, chamando a atenção para alguns aspectos dignos de nota. Vamos começar então com o nosso manual de instruções, o texto que abre o livro e que funciona como uma espécie de apresentação ou prefácio. Comecemos com os objetivos, ou com o objetivo do livro. O objetivo geral é exatamente isso: facilitar a leitura do Capital. Para facilitar essa leitura, nós nos propomos a ensinar alguns conceitos, a explicitar esses conceitos de uma forma mais fácil, mais acessível. Para isso, veja, você tendo alguns conceitos que você já compreende, fica muito mais fácil você abrir o Capital, ler o Capital, tendo a compreensão de determinados conceitos. Então, veja, o livro foi feito da seguinte forma. Primeiro, tem capítulos bastante curtos sobre alguns temas e procura isso, é escrito com uma linguagem o mais simples possível, bastante clara, linguagem que não apela para grandes voos intelectuais, simplesmente usando a razão, o bom senso e a vontade de compreender. Além disso, além dessa linguagem dos capítulos, nós acrescentamos no final do livro um glossário. Esse glossário é muito importante, é em certo sentido uma inovação, chama-se glossário remissivo. Em vez de fazer índice remissivo, que chama palavras que estão dentro do texto, não, glossário remissivo. Porque, veja, são muitos conceitos que são utilizados, são muitas palavras, muitas expressões que são usadas de determinada forma. E você tem que recorrer sempre a essas palavras e esses conceitos. Então é importante que quem está falando e quem está ouvindo, quem está escrevendo, quem está lendo, tenha o mesmo entendimento daquilo. Por isso, dentro do texto, eu tive o cuidado de grifar quando aparecem nos capítulos, quando aparecem esses conceitos, porque aí o leitor fala, esse conceito aqui, por exemplo, fala lá em liberalismo. O que ele entende por liberalismo? Liberalismo pode ser muita coisa. Ele vai lá no glossário. Glossários são parágrafos pequenos, no máximo um parágrafo em cada um dos verbetes. E aí ele volta e continua lendo. Então, esse glossário tem essa pretensão. Podem ir ao glossário, podem voltar. Se quiserem ler todo o glossário também não tem problema nenhum. Faz parte da dinâmica do livro. O livro não é, como eu digo, ele não é apenas para ser lido. Ele precisa ser lido, relido, manuseado, utilizado como um instrumento. Tá? Porque, veja, o Capital, ele não é um livro, um texto que apresenta apenas novas informações. O Capital é uma virada fantástica no próprio pensamento da humanidade em termos da compreensão do econômico. Já logo no primeiro capítulo a gente vai falar o que se entende por esse econômico, mas é bom saber desde já que nós estamos falando sobre a produção da nossa própria materialidade. E ninguém até o meados do século XIX, com Marx, ninguém fez aquilo que o Marx fez. Ninguém conseguiu. Marx é um pioneiro nesse sentido. E o próprio Capital não é obra de uma pessoa. Na verdade, é o ápice de todo um desenvolvimento do pensamento, da filosofia, da história e especialmente do pensamento econômico. E então é preciso não apenas ler, porque não é a coisa do dia a dia que você entende imediatamente. É ciência. Tá? O dia a dia é muito simples, mas você fica naquele mundo da pseudoconcreticidade. Tá? Você olha para o céu, você vê, parece que é o Sol que gira em torno da Terra.
Sim, tudo bem, se você ficar no domínio do senso comum. Se você tiver que fazer, se você for fazer ciência, você tem que pensar, tem que refletir, tem que ir além. É a mesma coisa com a economia política que nós nos propomos a ensinar neste livro. Então é preciso ir além, é preciso trabalhar com o livro. O livro não é simplesmente para ser lido, mas para ser manuseado e para ser utilizado das mais diferentes formas. Então, a utilização do glossário. E tem um outro elemento importante da forma de escrever esse livro. Eu procurei, como faz muitos anos mesmo, que eu ensino o Capital para estudantes de graduação, de pós-graduação, eu tenho percebido que a maior dificuldade que se tem ao ler Capital é a má compreensão que se tem no senso comum. Então tem muita bobagem e muita incompreensão, e incompreensões que são assim, já estão sedimentadas, né? Não é incompreensão que se dá pelo vulgo, pelo senso comum de um modo geral, não, são incompreensões que estão nas falas de sociólogos, de economistas, de grandes filósofos, de pessoas de renome, que falam verdadeiras batatadas a respeito do Capital. Falam coisas que não têm o menor cabimento, coisa que o Marx não disse, tá? E que não se corresponde à verdade. Então, eu fiz da seguinte forma: eu parti do princípio de que dá para a gente compreender a partir das incompreensões. Então, veja, tem muitas coisas, e eu sempre utilizava com os meus alunos uma espécie de categoria que eu criei chamada NEBA. Não é bem assim. Neba. Então, vocês vão ver que os 10 primeiros capítulos são nebas. Está tudo entre aspas. Porque são coisas falsas, que soam como verdade, e que são ótimas para a gente, a partir dessas coisas falsas, fazer a crítica e explicar o que verdadeiramente é. Então, esta é o sentido dos nebas que nós temos aí. Eu faço uma recomendação especial. Acho que a recomendação central para a leitura desse livro é o seguinte: não tomem o Capital como dogma. Não tomem o Capital como alguma coisa no qual você tem que acreditar. Não é domínio da fé, não é domínio da crença, nem domínio da mistificação. É fácil você acreditar em mistificação, se você não vai às últimas consequências, se você usa simplesmente a paixão. Agora, quando você quer saber o real, você não deve acreditar. A ciência é o domínio da dúvida. Então, o segredo de tudo: não acredite em nada porque foi o Marx que falou. É a pior homenagem que você pode fazer para o Marx. Ele mesmo se diz que não era marxista. O recado que ele veio dar pessoalmente, como intelectual, como filósofo, como economista, como cidadão e como revolucionário, foi o seguinte: cada um de nós tem condições de apreender o real e fazer aquele real nosso, porque eu aprendi, eu tive a mediação de alguém, mas agora este real é meu. Não vá entender, não é possível entender o Capital, não é possível entender a teoria científica do valor como se fosse um dogma, como se fosse alguma coisa falada por um Messias, por um profeta. Absolutamente não. Então, não acreditem em absolutamente nada que vocês virem nesse livro. O livro pretende fazer com que vocês se tornem sujeito, demonstrando assim, assim, assim. Como é que se dá a produção do valor? Será como diz o senso comum, como diz os liberais, que é simplesmente a lei da oferta e da procura? Será que é isso? Ou será que não? Fazendo perguntas, e aí nós vamos chegar a um bom porto, na verdade, a respeito desse conhecimento. Então, o importante é que se aprenda de tal forma que se consiga ensinar, porque você tem convicção. Daí veja, o segundo o segundo título desse livro, ele se chama O Capital para Educadores, ou Aprender e Ensinar com Gosto a Teoria Científica do Valor. É dessa forma que tem que se aprender. Não deixe nada para trás. Leio. Então, a última observação que eu faço é que vocês façam a leitura, refaçam se for necessário,
O livro não é grande, são capítulos curtos, apesar de ser 18 capítulos, mas são capítulos bastante curtos. E um aviso importante: o essencial é a leitura e releitura do livro, e não esses videozinhos que nós estamos fazendo aqui. O vídeo é para estimular a leitura e principalmente para isso, para receber comentário de vocês. Façam comentário, discutam, aí nós vamos responder a esses comentários. Mas o livro não precisa dos vídeos, mas o livro, o vídeo não significa nada se você não fizer realmente a leitura daquilo com calma, e eu espero que tenham bastante êxito aí em compreender a teoria do valor, né? Vocês, no decorrer do livro, eu não vou ficar gastando o tempo aqui agora de vocês, no decorrer do livro vocês vão compreender o quanto é importante saber, por meio da teoria científica do valor, como se produz a nossa materialidade, quais são as causas e quais são os determinantes de toda a injustiça que nós encontramos. E aí sim podemos pensar em propor alguma coisa que mude a sociedade. Até o primeiro capítulo, com novas observações.